Show da fé, Igreja da Luz Vermelha, igrejas mudando toda a estrutura em termos de culto. O que está acontecendo com esse cristianismo que nós estamos vivendo? Aqui é o professor Eduardo e você está em mais um Papo de Teologia. Olha, gente, quando a gente olha para a igreja, eu assim que estou um pouco mais de tempo aqui, e eu olho hoje muita gente nova na igreja, nem conhece o que foi a igreja. De 30 anos para cá eu falo que a igreja para vocês no Brasil mudou assim da água para o vinho. Mudança gigantesca. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, 30 anos atrás nós não tínhamos, se tinha era uma ou outra muito esporádica. Rádio gospel, não tinha isso. 30 anos atrás, tem uma ideia assim dessa mudança. Era comum nas igrejas os conjuntos fazerem apresentação, mas não tinha cobrança. Mal tinha, na época não, ainda era LP e CD, né? Vocês vê como é rápida a coisa? Não tinha CD ainda, era LP e depois com um tempinho depois já vai surgir o CD. Mas era uma época diferente. A igreja, a comunidade, o cristianismo no Brasil tinha uma cara diferente. O que acontece é que nesses últimos anos, a igreja vem vivenciando uma ênfase gigantesca numa mediatização gigantesca, que tem feito com que a igreja perca um pouco a sua essência, perca um pouco as suas características e comece a responder às características de mercado. Quando você olha assim, eu lembro assim da igreja e de ter algumas experiências bem simples em termos de culto, em termos de liturgia, em termos de música, mesa de som, cara, isso aqui é uma coisa nova. Eu lembro que era muito comum nas igrejas male ter uma mesa de som, que tinha geralmente era uma caixa de som, aquelas caixas de som amplificadas, era bem comum aquilo, e era exclusivo para o microfone. Bateria, então, puxa vida, eu lembro, hein, que bateria era um escândalo, né? Poxa vida, professor, você é velho, né? Pois é, mas eu lembro que na nossa igreja, eu era adolescente, e quando chega a primeira bateria, teve um maior conflito na comunidade, se ia ter bateria, se não ia ter bateria. Vocês pensam que não, mas não é muito tempo atrás, não. A guitarra era mal vista na igreja, né? Então era uma coisa assim, que tinha que entrar de uma forma simpática, a guitarra não podia fazer grandes elaborações. Então eu lembro que eu com 16 anos, participava de um grupo de adolescentes ali que tocávamos, e nos ensaios nós tocávamos com vontade, né? Mas na igreja tinha que ser aquela coisa sempre com cuidadinho e tal, né? Mas mudou tudo. Você tem hoje, assim, toda uma dinâmica de culto voltada pro show, voltada pro espetáculo. Tem um livro famoso de Guy Debord que fala sobre a sociedade do espetáculo. Então hoje nós temos todo um foco do cristianismo na sociedade do espetáculo. Uma mudança de centro. Era um centro voltado pro eu, voltado pro cuidado, voltado para a comunidade, e passa então o centro voltado para a estrutura, voltado para o culto, voltado para a forma, voltado para o show. Então hoje nós vemos aquilo que nós falamos do show da fé. E o que acontece essa dinâmica do show? O que ela faz? Ah, professor, é legal, é gostoso, você tá numa igreja que tem um som todo ambientizado, tem os bancos todos confortáveis. Eu já fui no culto que uma igreja tinha alto-falantes separados por banco. Era uma coisa assim, uma acústica fabulosa. Você pode falar assim, pô, isso daí é bom, isso é legal, mas a questão é o seguinte, eu faço até uma proposta para você, uma brincadeira. Experimente um culto sem essas coisas. E me diga depois como você se sentiu. Experimente um culto sem instrumento musical, sem aparatos midiáticos, sem toda a parafernália estrutural que a pós-modernidade nos trouxe, e depois você me diga qual foi a sua experiência. Se a sua experiência está sendo com o culto mesmo, com a relação com Deus, ou se a sua experiência está sendo com os instrumentos midiáticos. Se o que te dá prazer é o louvor, ou se o que te dá prazer é a música bem instrumentalizada. Se o que te dá prazer é aquele momento com Deus, ou se o que te dá prazer é aquele show, aquele espetáculo que está sendo apresentado. E eu vou chamar a atenção sua para o seguinte, olha, eu já participei, eu fiz vários estudos em algumas outras igrejas, e é muito comum a gente perceber esses espetáculos. Teve uma igreja que eu participei que realmente era um espetáculo. Tinha aquele momento certo, e naquele momento tinha toda uma manifestação, todo um ensaio, todo um trabalho. Mas até que ponto isso daí realmente transmite aquilo que é essencial na fé cristã? Quando você olha, tem dois textos, assim, para você pensar um pouco sobre isso. O Amós traz toda uma crítica a essas práticas cultuais elaboradas que muitas vezes mascaravam aquilo que realmente precisava ser tratado. Então veja lá, o que o Amós está dizendo? Capítulo 5, você pode ler depois na tua casa tranquilo, do verso 20 ao verso 25. E começa assim, afasta de mim o estrépito dos teus sons, e aí ele vem com toda a crítica à parafernália religiosa. Mas qual que é a pegada do Amós? A questão do Amós é o seguinte, ele está observando uma comunidade que era muito boa de culto, de prática religiosa,
mas que era ruim, fraca de vida com Deus. Fraca de justiça, fraca de misericórdia, fraca de cuidado, fraca de amor, fraca de responsabilidade. E aí, eu acho que chama muito a nossa atenção. Prestar atenção no que é aquilo que deve ser realmente o alvo da nossa fé e da nossa vida com Deus. O alvo é uma igreja bonita, cheia, com um culto bonito. O alvo é pessoas que realmente transmitem a justiça, que vivem a luz de Cristo e que fazem diferença na vida dos outros. O chamado é para a gente entender, claro, pode ter as duas coisas, professor? Óbvio, pode ter as duas coisas, não é um problema. Mas o problema é quando a gente abre mão da vida com Deus, abre mão daquilo que é central para a superficialidade de uma fé baseada no espetáculo, de uma fé baseada no show. É isso também o que diz Paulo. Paulo fala sobre isso, professor? Fala. Ele não fala exatamente sobre isso. Ele fala em Romanos, capítulo 2, quando ele fala sobre o sacrifício, ele fala uma coisa muito interessante ali. Ele fala, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que isso tem a ver? Olha só, ele fala assim, ó, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está dizendo? Ele não está falando nada da nossa época, ele está falando da época dele. Na época dele, o que eles faziam? Eles iam lá no culto e apresentavam os animais em sacrifício. E o animal, ele tinha que ser puro, está falando do judaísmo, né? O animal tinha que ser puro, o animal tinha que ser limpo, o animal tinha que ser perfeito, o animal tinha que ser sem mácula. Então, Paulo, nesse texto de Romanos, ele está dizendo o seguinte, ele está falando assim, ó, esse não é o nosso culto. O nosso culto, o texto bíblico usa o termo racional, a melhor tradução é o culto que nós fazemos com a nossa vida, com inteireza, seria essa a melhor tradução. Esse nosso culto inteiro, esse nosso culto íntegro, não é esse que eu presto a Deus quando eu ofereço um sacrifício puro. Aí ele fala assim, ó, apresenteis os vossos corpos como sacrifício puro. Então Paulo está dizendo assim, ó, em vez de você ir lá e apresentar um sacrifício puro, seja você o sacrifício puro. Em vez de você ir lá e apresentar um sacrifício agradável a Deus, seja você o sacrifício agradável. Em vez de procurar um animal sem mácula para apresentar, seja você sem mácula. Então ali Paulo também confronta esse tipo de espiritualidade que era baseada no rito, que era baseada no show, que era baseada no externo. Chamo a atenção de vocês de novo, eu falo isso várias vezes, vocês vão encontrar isso em vários vídeos nossos. Sempre essa chamada para entender que existe uma dimensão mais profunda, existe uma dimensão interior. Não dá para nós lermos o texto bíblico como se fosse um gibi. Temos que abrir mão disso. Perceber que o texto tem esse chamado mais profundo, tem esse chamado para uma mudança, tem esse chamado para uma dinâmica interior, tem esse chamado para uma transformação e que não é meramente um ritual. Então, olha, às vezes para hoje, e me preocupa. Me preocupa porque não me preocupa a pessoa ter lá o culto, as luzes apagadas, com as paredes pintadas de preto e com um monte de luz vermelha, azul. Isso não é problema. Um culto show que sai... É legal, né? A gente brincava eu há um tempo atrás, brincava com os alunos, né? Nós falamos daquela, em vez de falar igreja da luz vermelha, que é o que está popularizando hoje, ou igreja da parede preta, nós falávamos das igrejas que saía fumaça. Então, da igreja da fumaça de gelo seco. Então, aqui o pastor entra lá e sai aquela fumaça de gelo seco e luz para tudo quanto é. Espetáculos, né? São espetáculos. Mas o espetáculo em si não é o problema. O problema é ficar só no espetáculo. O espetáculo produz um prazer, mas é aquele prazer rápido, superficial e que não muda nada, não transforma nada. Eu sempre falo assim para meus alunos, que é importante vocês terem em mente. Professor, eu vou para a igreja todo dia, há 10 anos. Aí a pergunta é, mudou? Tá fazendo diferença? Se não tá fazendo diferença, tem alguma coisa errada. Para, pensa, reolha, avalia, reveja os conceitos, reveja as práticas e não deixa que o evangelho, o cristianismo se dilua a um espetáculo, a um show ou apenas mais uma liturgia superficial. E a liturgia, só pra gente, vocês não pensarem que eu sou bravo, não gosto de liturgia, não é bem isso. A liturgia, ela tem um papel educacional, ela é importante, ela tem um papel educacional. Os rituais, eles têm um papel importante, eles são educacionais. Rituais e liturgias, nós temos vários. Mesmo quem não vai pra igreja. Ritual, a pessoa acorda cedo, toma um café, vai ali, lava o rosto, vai trabalhar, chega na empresa, cumprimenta os colegas. São rituais. O ritual faz parte da nossa vida, porque ele facilita nossas práticas, ajuda-nos a memorizar valores, a desenvolver a nossa vida de uma forma mais coerente com a nossa forma de pensar. Os rituais são importantes. As liturgias, que são as formas como esses rituais vão acontecer, são importantes. Mas o problema é quando a vida se torna só os rituais, só as liturgias. O nome disso é tédio.
Então, aos poucos, a repetição, a repetição, a repetição, a repetição esvazia o conteúdo e fica só a repetição pela repetição. E aí eu pergunto, por que você está indo para a igreja? Porque já vou todo dia. Por que você está indo? É porque meu pai ia, porque minha mãe ia, porque meus filhos vão, porque eu vou sempre. Mas não é mais algo que tenha significado, que transforme, que mexa e que impacte a vida. Beleza? Então, gente, fico por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, tocar o sininho aqui embaixo, participar conosco, pode enviar pergunta, questão, consideração, a gente está sempre respondendo e dialogando com vocês. Nos vemos no próximo Papo de Teologia, pessoal. Até mais.